Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar, aluno de agronomia, e nos foi proposto adequar futuros plantios em um solo com determinadas características físicas, né? E apresentar um manejo para realizar a recuperação desse solo por um período de 1 ano, embasado em trabalhos publicados em revistas acadêmicas. Esse solo possui textura média, baixa matéria orgânica, muita argila dispersa em água, alto grau de compactação, baixa porosidade e alta densidade. Então, já partindo do segundo tópico, que é a baixa matéria orgânica, podemos pressupor que esse solo está sendo manejado de forma errada. Para que ele possua baixo teor de matéria orgânica, está ocorrendo, entre aspas, queimando a matéria orgânica, ou por, hipoteticamente, um pastejo de gado, ou por manejo com maquinário. Você está revolvendo as camadas, incorporando essa matéria orgânica no solo, e automaticamente você está queimando a matéria orgânica, né? Então aqui podemos recomendar cobertura verde, né, com bom desenvolvimento radicular e boa produção de massa verde. Também podemos recomendar um manejo de pastejo rotacionado, respeitando as alturas do pasto, de não deixar o gado, entre aspas, rapar o pasto, né? Posteriormente temos a informação de muita argila dispersa em água. Então, este item ele está relacionado ao grau de floculação do solo, onde já foi debatido em aula, estudado em artigos acadêmicos. Podemos pressupor que esse solo pode possuir um baixo teor de cálcio, onde o cálcio é o principal atuante no grau de floculação do solo, né? Aqui pode estar ocorrendo o tráfego de animais e máquinas, com o solo muito úmido, não respeitando a capacidade de campo desse solo, onde que o solo mais úmido vai aumentar a compactação se trafegar animais e máquinas. Posteriormente, a porosidade e a densidade estão diretamente ligadas aos outros itens, né? Onde que se você aumentar o grau de floculação do solo, você vai aumentar a porosidade e diminuir a densidade desse solo, correto? E para manejos futuros, se desejarmos algo mais rústico, podemos preservar a pastagem, se houver pastagem, né? Onde as plantas são mais resistentes e tolerantes à baixa fertilidade do solo. Mas mesmo assim podemos corrigir os teores baixos de minerais, né? Assim melhorando futuramente os cultivos. Se não desejarmos a pastagem, quisermos o cultivo de cereais, recomendamos evitar culturas sensíveis à baixa fertilidade. Sendo assim, podemos recomendar uma soja, né, mais resistente e tolerante a solos de baixa fertilidade. Sendo assim, está feita a nossa análise e recomendação para cultivos futuros. Olá pessoal, meu nome é Natanael e eu vou estar falando para vocês sobre matéria orgânica. Em sala de aula foi proposta uma problemática sobre manejo de solo, manejo de um solo bem degradado. A partir disso, criamos a seguinte situação. A partir da análise química do solo, foi observado que o pH e o teor de matéria orgânica estavam baixos, necessitando elevar esses teores. Para tal correção, foi empregada a utilização de calcário e também adubação com cama aviária, visto que com o baixo teor de matéria orgânica no solo, a microbiota fica fragilizada, acarretando em problemas para a disponibilidade de nutrientes, acarretando compactação
e falta de estruturação do solo. De acordo com alguns especialistas, nos solos tropicais, como é o caso do Brasil, o carbono orgânico do solo contribui de forma determinante para aprimorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Nesse sentido, o carbono é uma fonte de energia para a biomassa microbiana, atua no processo de armazenamento e fornece nutrientes para o solo, disponibiliza água para os vegetais, contribui na formação e estabilização dos agregados, favorece a resistência do solo e melhorias significativas na densidade do mesmo, além de favorecer a troca catiônica. Como analisado em referências acadêmicas, o incremento de matéria orgânica traz muitos benefícios ao solo. Por isso, a escolha da cama aviária, além do aumento da microbiota, disponibiliza bons índices de nutrientes ao solo. Porosidade. A porosidade de um solo é dada pelo volume de espaços vazios existente entre as partículas sólidas. Valores baixos de macroporosidade pode resultar em má drenagem, baixa aeração e aumento da resistência do solo à penetração de raízes, sendo um dos indicadores de degradação do solo. Práticas para diminuir a compactação. O preparo do solo com subsoladores, arados e grades também ajudam no processo de descompactação. Entretanto, seu excesso aumentam as chances de erosão hídrica. O manejo com a braquiária também é muito importante nesse sistema, visto que quando se promove a descompactação do solo, não há sistema radicular para estabilização. A compactação volta rapidamente, por isso as gramíneas têm grande importância para a formação e estabilização dos agregados do solo. A matéria orgânica melhora a agregação das partículas do solo, através de exudantes orgânicos produzidos por micro-organismos do solo, provenientes da sua decomposição, melhorando assim a porosidade do solo e acarretando em melhor infiltração de água, disponibilidade de nutrientes e diminuição da compactação do solo. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Giovana, eu faço engenharia florestal. Vou dar uma introdução básica para vocês do que é a densidade do solo e, posteriormente, vou apresentar as soluções da problemática apresentada pela professora. A densidade do solo, no passado, era denominada como densidade aparente ou densidade global, né, que representa a relação entre a massa do solo seco e seu respectivo volume total. O que é isso, né? O volume do solo, incluindo espaços ocupados pela água e pelo ar. Algumas medidas de precaução que podem ser tomadas, né? Alguns exemplos que eu vou citar para vocês, a gente tem minimizar a perturbação do solo e atividades de produção quando os solos estão molhados, não executar essas atividades enquanto o solo está molhado, usar estradas ou linhas de campo designadas para o tráfego de equipamentos, né? Não utilizar equipamentos onde não seja designado, que a gente vai acabar prejudicando esse solo, reduzir o número de viagem pelas áreas, o subsolador para interromper as camadas compactadas que existem naquele solo, usar práticas que mantenham e aumentem a matéria orgânica do solo também. Algumas práticas de conservação que resultam em densidade favorável, né, à função do solo, vou falar de algumas, por exemplo, rotação de culturas de conservação, uma colheita de capa, lavoura profunda, pastagem prescrita, gestão de resíduos e plantio direto e estratégias para reduzir a compactação do solo, como eu já disse para vocês anteriormente. Boa noite. A descompactação do solo, né, ele é uma das operações mais importantes. Com base a isso que iremos preparar um solo adequado para um bom plantio. O implemento que pode ser utilizado para esse tipo de operação é um escarificador, pois ele tem uma finalidade de mexer neste solo, quebrando a compactação ali presente, que no caso a compactação ela é causada dependendo da área. Se for pastagem, pode ser causada por pisoteio dos animais, ou então, se for em área de cana, ela pode ser causada pelo trajeto de maquinários ali presente. Normalmente, após o procedimento
escarificação, é comum se utilizar uma grade niveladora após esta operação, pois ela tem um propósito de nivelar aquele terreno, quebrando aqueles terrões grandes, soltados, e deixando um solo mais nivelado. Olá pessoal, me chamo Dérica e fiquei com a parte de considerações para a cultura de soja em solos compactados ou de baixa fertilidade e também com estágios fenológicos da soja. Bom, uma soja que é plantada na primeira quinzena de outubro com um ciclo de 115 a 120 dias, como um clima subtropical, temos condições favoráveis de temperatura e de umidade. Um solo que é mais pobre, devemos optar por cultivares mais resistentes, evitando cultivares mais sensíveis. Por isso, recomendamos os cultivares de soja de acordo com a fertilidade do solo. Se o solo estiver de baixa fertilidade, como o exemplo proposto, para esse tema recomendamos soja com mais resistência e tolerância à baixa fertilidade. O estado fenológico da soja está separado pelo reprodutivo e o vegetativo. A soja depende muito do solo e do clima. Ao se plantar um cultivar mais resistente a solos compactados e de baixa fertilidade, podemos minimizar os seus riscos de perda. Uma boa escolha de cultivar melhora e preserva os teores da matéria orgânica do solo. Olá pessoal, eu sou Rafael Williams e dando continuidade aí ao nosso trabalho, depois de todas essas etapas que já foram citadas aí, eu fiquei com a parte de posicionamento de plantio de soja na primeira quinzena de outubro. E a cultivar escolhida, recomendada para a área, seria a soja 6700, com uma população em 1.000 plantas por hectare de 220 a 330. Ela tem um nível de fertilidade média-baixa. Pelo seu ciclo longo, ela tem a tendência de aguentar mais intempéries, estresse hídrico e temperaturas mais altas. O grupo de maturação dela é de 6,7 e tem um ciclo mais longo, que varia de 145 a 150 dias. E o porquê da escolha desse cultivar? Por ela ser uma cultura de média fertilidade, tem um sistema radicular mais agressivo e não é tão exigente nutricionalmente. Aguenta mais os intempéries, como eu falei, climáticos, seca, temperaturas mais altas. Portanto, os solos que tenham menos retenção de água, posso estar trabalhando com essas cultivares por conta de suas raízes agressivas, que ocasiona a planta sentir menos a esses fatores. O suporte é ideal para estar trabalhando. Ela faz uma cobertura boa do solo, não deixando o solo exposto, que favorece ao microclima. O seu como é grosso, após ser colhida, a cultivar, eu vou ter uma certa quantidade de matéria orgânica no solo. E como eu preciso agregar meu solo, raízes que vão muito profundas me ajudam nessa retenção. E além de todos esses outros benefícios, o sistema radicular dela ainda agrega um pouco nos micro-organismos do solo. Pela fixação de nitrogênio, ela faz uma colonização no solo com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Não em grande escala, mas já ajuda. Obrigado